Oi todo mundo, eu vim aqui aproveitar a maquiagem para gravar um vídeo para vocês que vocês estão me pedindo bastante, que é a respeito da minha dieta, do que eu fiz e um monte de perguntas que eu ando recebendo, tá? Então se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar pra mim ou no Facebook ou manda aqui pra mim nos comentários, que em vez de responder aqui nos comentários pra vocês, as dúvidas e etc, eu vou fazer em vídeo, que eu acho que fica uma resposta mais completa. Então eu vou gravando sempre aí as dúvidas de vocês, tá? Então eu vou responder algumas perguntas que eu já venho recebendo desde quando eu postei o vídeo. Então vamos lá. Muita gente me pergunta quantos quilos eu tava e quanto que eu tenho de altura. Eu tenho 1,73 de altura, tá? Eu sou bem alta e tava pesando 86 quilos. Eu normalmente costumava pesar 69, 68 e eu tava com 86, tá? Eu tenho 25 anos também, muita gente me perguntou, eu tenho 25 anos e eu engordei de 3 anos pra cá, que foi logo depois que eu casei, que eu e meu marido a gente costuma brincar muito falando que o casamento engorda mesmo, porque todos os nossos amigos e parentes e afins que casaram engordaram e parece que é meio fato, assim, você casa, você engorda, é batata, tá? Só que é claro, você não precisa ficar gordo pro resto da vida, você pode reverter essa situação como eu e meu marido fizemos, tá? Então eu engordei em 3 anos, mais ou menos, eu vim engordando. Depois que a gente casou, a gente começou a sair muito pra comer, fazia muita coisa em casa pra comer, e eu acabei engordando. De 68, 69 quilos eu fui para 86 e o meu marido, ele pesava, sei lá, uns 86 mais ou menos, e tava pesando 100 e acho que era 112, tá? Então eu engordei uns 20 quilos, ele engordou uns 30, então a gente engordou, bem dizer, uma pessoa aqui, uma pessoa a mais morando aqui na nossa casa, tá? Então a gente resolveu que era hora de a gente fazer alguma coisa. A gente já tinha decidido por várias vezes fazer uns regimes malucos. Eu já até tinha postado aqui no YouTube pra vocês vídeos de regime que eu tava fazendo, tomando ração humana. Gente, é tudo horrível, é tudo ruim. Você fica estressado, você fica irritado e não resolve o seu problema, tá? Então a gente resolveu fazer da forma correta, indo ao médico, buscando orientação e fazendo da maneira mais certa possível e não querendo perder em 3 dias o que a gente engordou em 3 anos. Então a gente estava bem consciente disso quando a gente procurou um médico. Muita gente me pergunta, que médico que você foi? Eu fui e continuo indo num endocrinologista. Se você quiser, você pode procurar um endocrinologista, você pode procurar um nutricionista, aí vai de cada um mesmo, do que achar melhor pra você. Eu fui no endocrinologista, que é marido da dermatologista do meu marido. Então a gente resolveu ir, porque a gente gosta muito do trabalho dela e acabou confiando nele por conta de conhecê-la há muito tempo, tá? Então a gente resolveu ir no endocrinologista. Eu confesso pra vocês que foi meio frustrante, porque eu acho que assim, todo mundo quando resolve emagrecer, que vai no médico, acha que vai chegar lá e o médico vai dar a receita mágica do remédio mágico e você vai tomar e bum, pronto, tá tudo resolvido. E não foi assim. E foi assim, frustrante. Foi, nossa, foi demais assim. A gente foi no endocrinologista e chegando lá a gente tomou um maior puxão de orelha assim, descarado. Eu acho que se eu tivesse ido em outro médico que não tivesse brigado comigo, não tinha resolvido. Ele foi meio que um psicólogo ali naquele momento, não foi um endócrino. Então eu saí de lá assim, arrasada mesmo. Ele virou pra mim e falou, pra mim e pro meu marido, né, que a gente tava junto. Ele virou pra gente e falou que pra ele não importava se a gente tava acima do peso ou não, se a gente emagreceu ou não, que aquilo só importava a nós mesmos, que ninguém tinha nada a ver com isso, entendeu? Que se eu emagrecesse, se eu engordasse, não ia mudar nada na vida de ninguém. E ele realmente tinha razão. Então eu saí de lá assim, tipo, acabada. Eu saí de lá muito assim, porque ele não me passou nada, ele não me deu receita de nada, ele não me passou truque nenhum e pronto, foi isso, entendeu? Então ele, a única coisa que ele falou foi isso, claro, contou várias outras coisas, não dá pra resumir uma consulta aqui pra vocês, mas ele deixou bem claro que pra gente emagrecer a gente precisa de um tripé, que são as 3 coisas importantes, que é você dormir bem, você ter uma alimentação equilibrada de 3 em 3 horas e você fazer exercício físico no mínimo 40 minutos por dia. Não, se faltar um desses 3,
esquece, tá? Não vai dar certo. E realmente foi isso que aconteceu, tá? Então, deixa eu ver aqui a outra pergunta. Me perguntaram também quantos quilos eu perdi, assim, no primeiro mês e tal. Nos 2 primeiros meses, eu não fui pra academia. Muita gente me pergunta quando eu comecei a academia também, eu já vou responder isso pra vocês. Nos 2 primeiros meses eu fiz caminhada, tá? Eu fazia 40 minutos, 1 hora por dia, caminhada, comia de 3 em 3 horas, cortei doce, fritura, um monte de porcariada. A minha refeição tinha muito, assim, creme de leite, molho de tomate, essas coisas eu cortei tudo, tá? Foi bem basicão mesmo a minha dieta. Não precisei gastar horrores com um monte de coisa que o pessoal compra, queijos, não sei das quantas, iogurte, não sei do que, não sei do... Gente, não precisa disso, você não precisa ter dinheiro pra emagrecer, tirem isso da cabeça de vocês. Eu, muito pelo contrário, eu acabei economizando depois que eu resolvi fazer essa dieta. Então, você não precisa ser rico, você não precisa ter dinheiro, você não precisa comprar essas bobageiras caras do supermercado, tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. Eu comia muito assim, gelatina, que é uma coisa super baratinho e é super bacana de você comer, até mesmo antes de você fazer uma caminhada. Não precisa ser a gelatina diet, pode ser a gelatina normal, até porque aquele açúcar da gelatina vai te ajudar na hora de fazer uma caminhada, você não vai passar mal nem nada do tipo. Eu comia muita gelatina, comia muito aqueles Danones de bandejinha, mas Danone normal mesmo, Danone de morango, normal. Claro que eu não comia aqueles com calda e aquelas coisas, mas era um iogurte normal, pode ser aqueles de saquinho, de caixinha, qualquer iogurte, não precisa ser o iogurte da Tailândia com baixas calorias, não sei o que, não sei das quantas, que custa R$50 a caixinha, não precisa. Você pode comer aquele de bandejinha que custa R$2 uma bandeja com, sei lá, acho que é 8 Danones que vem. Você pode comer aquele Danone e aquilo não vai te atrapalhar de maneira nenhuma, tá? Então eu comia muito Danone, comia muita bolacha de biscoito de água e sal, biscoito de maisena. É claro que tudo em pequenas quantidades, né? Comia, sei lá, granola, comia bastante fruta. Uva foi uma das coisas que eu mais comi. Dizem que uva engorda, mas eu comi uva a minha dieta inteira e emagreci todos os quilos, então não precisam ficar preocupados com isso. E enfim, essas coisas. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês, eu vou fazendo vídeo de coisas que eu costumo comer. Então a pergunta foi quantos quilos eu perdi no primeiro mês. Acreditem ou não, eu perdi no primeiro mês, estava com 86, fui pra 74, mais ou menos. Eu perdi uns 10 quilos de cara, assim, no primeiro mês. E meu marido perdeu acho que quase 16 no primeiro mês. Então a gente ficou assim, confesso pra vocês que eu não imaginava que eu ia perder tudo isso tão rápido. Eu achei assim, que eu ia perder, sei lá, 3 quilos no mês, que a minha dieta ia demorar aí uns 6 meses pra eu chegar no peso que eu queria. Mas foi muito surpreendente, assim, e muito animador, porque eu tava sempre assim, toda semana. Eu demorei acho que uns 15 dias pra me pesar a primeira vez, assim, depois que eu comecei a dieta, porque eu tinha medo de não ter emagrecido. E se eu juro pra vocês, gente, se eu tivesse ido pesar e eu não tivesse emagrecido nada, ou tivesse, sei lá, perdido 1 quilo só, eu tinha desistido. Porque não é fácil, os 15 primeiros dias são difíceis, você não tá acostumado com aquilo, você quer comer, aparecem convites de todos os lugares possíveis, de festas, de comida, de coisa que nunca apareceu, aparecem enquanto você tá de dieta. É horrível, tá? Mas quando eu me pesei a primeira vez, eu já tinha perdido acho que uns 6, 7 quilos. Eu fiquei assim, tipo, meu Deus, não acredito. Então aquilo me deu uma injeção de ânimo, assim, que, nossa, podia me chamar pro rodízio mais gostoso do mundo, que assim, mais caro, o mais especial, que eu não ia ir. Assim, eu tava muito feliz, eu tava muito satisfeita. E acabei gostando desse novo estilo de vida que eu acabei adquirindo começando a dieta. Então no primeiro mês eu perdi uns 10 quilos e no segundo mês eu perdi o restante, que foi os 8 quilos que eu acabei perdendo. E depois disso eu já perdi um pouquinho mais, que eu tava com... Aquele vídeo que eu postei pra vocês, eu tinha perdido 18 quilos, então eu tava com 70 e... Ó, conta aí. 70 e... Sei lá, façam as contas. E depois disso eu já perdi mais uns 2, 3 quilos, então a última vez que eu pesei eu tava com 66 quilos, então eu tinha perdido 20 quilos.
Só que, como eu postei já no blog pra vocês, eu tô fazendo um tratamento pra engravidar. E esse remédio me fez engordar um pouquinho. Eu ganhei aí uns 2 quilinhos com esse remédio. Ele retém bastante líquido e são indutores de ovulação, esses hormônios, esse monte de coisa. Eu engordei um pouquinho, mas não foi nada exorbitante, foi só uns 2 quilinhos. Então, como eu já tinha... Quando eu comecei a dieta, eu sempre falei que eu queria perder uns 2 quilos a mais do que eu deveria, que era pra poder ter meio que essa margem de erro aí. Então, eu tô hoje com 68, 69 quilos e pra mim tá ótimo, não acho nada demais, tá? Claro que todo mundo sonha e sempre perder um pouquinho mais, mas eu tô bem feliz, eu tô bem satisfeita com o resultado, tá? Então, deixa eu ver o que mais que me perguntam. Academia. Me perguntam muito quando começar a academia. Você pode começar a academia a hora que você quiser. Bacana você conversar com o seu médico aí pra ver o que ele indica pra você, porque cada pessoa é uma pessoa, tá? O meu médico não quis interferir nisso. Ele falou pra mim, faça o exercício que você quiser, desde que você faça exercício. Se você enjoou de caminhada, vai dançar. Se você enjoou de dançar, vai andar de bicicleta. Não importa, desde que você faça algum tipo de exercício. Então, eu decidi não começar a academia logo junto com a dieta, tá? Eu fiz os 2 meses de dieta, perdi todo o peso que eu queria perder. E depois disso eu comecei a academia. Eu comecei uns 2 meses e meio, quase 3 meses depois de ter começado o regime, tá? Então eu comecei bem mesmo pra ganhar massa muscular. Não ganhar massa, mas assim, mais pra... Porque como eu perdi bastante peso, eu acabei ficando assim, com o braço molinho, com a perna, a parte de dentro da coxa mais molinha, assim. Então eu queria fazer uma academia, uma atividade um pouquinho mais pesada pra ganhar essa rigidez no meu corpo de novo, tá? Eu comecei a academia, fiquei 2 meses fazendo academia e parei. Eu vou contar pra vocês o porquê de eu ter parado. Eu nunca gostei de academia, confesso pra vocês, nunca gostei. Pra mim, não tenho saco pra academia, não tenho mesmo. Acho chato você ter que ir lá todo dia, ficar lá pegando peso, suando. Ai, é chato, não gosto. Tá? Mas eu ia porque era uma coisa que estava me fazendo bem e era uma coisa que eu precisava naquele momento. Só que, depois de 2 meses fazendo esse treino, eu já escrevi sobre isso no blog, tá? Eu vou deixar o link do blog aqui embaixo, que tem bastante coisinha já, que eu já falei, que tá tudo bem explicadinho lá. Depois de 2 meses fazendo academia, surgiu um probleminha na minha coluna, uma dor muito forte na lombar. E assim, eu fiquei uns 3 dias sem ir pra academia, porque eu não tava conseguindo nem sentar direito, de tanta dor na minha coluna. E eu fiquei uns 3 dias sem ir e essa dor passou. Aí eu falei, vou voltar, vou ir de novo na academia. Fui um dia, no outro dia tava lá a dor de novo. Falei, bom, vou procurar um médico, um ortopedista. E assim eu fiz, fui no médico, tirei um raio-x, tudo, e eu descobri que eu tenho um desvio na coluna, que esse desvio sempre existiu, ele sempre esteve lá, mas que com o peso, com os exercícios que eu tava fazendo, tava machucando, tava doendo. Então eu tomei remédio, antibiótico por uma semana, tudo não resolveu. Então o meu médico me proibiu de fazer academia. Eu não achei ruim, confesso pra vocês que eu tava meio que esperando uma desculpa pra parar de ir na academia, porque, gente, sério, não gosto, não consigo gostar, não consigo. Eu vejo as pessoas indo, falo, nossa, que legal, o pessoal é empolgado e gosta. Eu não consigo ser assim, gente, não consigo. Então, no fim, eu não pude mais ir na academia e whatever, nem achei ruim. E pra mim, na verdade, eu achei bom, confesso. Então, eu fui proibida de ir na academia. E então eu resolvi voltar a fazer caminhada. Confesso pra vocês também que não tô fazendo mais todos os dias. Dei uma relaxada, digamos assim, com relação ao regime e tudo mais. Mas eu tô bem mais esperta que antes. Então se eu como um pouco mais num dia, no outro dia eu maneiro um pouquinho. Se eu vejo, poxa, essa semana forcei, comi uma besteiraiada que não era pra ter comido, na outra semana eu já dou uma radicalizada, faço uma dieta e já perco isso que eu ganhei. Então, hoje em dia eu consigo ter esse jogo de tipo, ganhei meio quilo. Eu consigo perder ele sem sofrer. Então, pra mim já tá bem mais tranquilo. Claro que é bacana você continuar com caminhada, com todas as coisas, mas
Eu acho que é meio que normal de todo mundo, depois que você consegue atingir meio que seu objetivo, você dá uma relaxada, dá mesmo, mas é bacana você ter isso em mente, que é só você fazer meio que um balanço entre as coisas e tudo fica certo, tá? Então acho que era mais ou menos isso. Eu não vou me estender muito porque o vídeo já tá ficando bem comprido. E então mandem as perguntas de vocês aí, eu vou fazendo os vídeos em parte, sei lá, vou falando sobre os temas, as coisas que vocês querem saber, sei lá, qualquer coisa. Perguntem aí que eu vou responder isso pra vocês depois, tá bom? Então é isso, um mega beijo pra vocês e até o próximo.